Fala galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Gabriel Bezerk trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez um vídeo que foi patrocinado pela a galera do chat, né? Foi patrocinado pelo Antimixista. E o vídeo que ele pediu pra gente estar trazendo foi um vídeo do Conversa Tum, né? Hora da História, que é a história completa de Clarencio o Otimista. Eu nunca vi nada de Clarencio o Otimista, nunca assisti nada, né? Vai ser meu primeiro contato com a história, né? Pela thumb eu acho que é um trem super zoado, porque tem um cara tudo escaralhado ali, mas acho que é ele mais velho, né? Mas enfim, vamos lá. O pessoal no chat aqui, o chat tá aqui do lado. Lembrando que quem quiser participar ao vivo é só colar lá na roxinha, que a gente tá junto, né? Togethers. E é isso. Vou deixar o link do Discord também na descrição, vocês colhem lá. Vou deixar também o link do vídeo original. Só bora, naquele pique do mais brabo, né não? Deixa eu compartilhar a tela. E deixem aí nos comentários explicando a história, caso vocês quiserem trocar uma ideia, não tem problema não, beleza? Só bora. Vamos ver se eu vou entender, né, a história de Clarencio. E o chatzinho tá aí. Eu também vou trocando ideia com o chat durante o vídeo, beleza? Então só bora. 3, 2, 1... Lei. Clarencio o Otimista foi um desenho aclamado e também odiado por muitos. Muito odiado, pelo visto, o que né? não sabe é que ele tem várias histórias e mistérios escondidos. Esse desenho, que à primeira vista é completamente bobo, inocente e infantil, traz diversas teorias que também serão teorias abordadas da nesse conspiração. vídeo O de pessoal história. que odeia Clarencio não entende que o bagulho é zoado pra ser zoado. É o melhor desenho que consegue retratar o que é a infância. Caralho. Ele traz todo esse mundo de imaginação, brincadeiras em coisas cotidianas. Ele está inserido em um contexto social onde as famílias dele e dos seus amigos não têm lá boas condições. Apenas então, ao mesmo loucura. tempo que mostra esse tipo de bom. crítica, também vemos todos esses problemas ao olhar de uma criança. E isso pra mim faz ele ser um desenho sensacional. Então, se você ainda tem um preconceito com ele, vem comigo conhecer a história completa de Clarencio o Otimista. É antigo, deve Podemos ser, começar a história com a Mary. Essa mãe solteira dele, né? que, apesar de todos os perrengues, casada, continua sendo muito divertida, solteira, né? e alegre a maior parte do tempo, sempre passando essa energia positiva pro Clarencio. E ela era assim desde quando criança. Vemos no seu álbum de fotos ela vestida de vaqueira, de hot dog, sempre brincando e com um sorriso na cara. Porém, a sua mãe Gilles não era uma pessoa muito fácil de lidar. Ela simplesmente criticava tudo que ela gostava de fazer e fazia tudo pra controlar cada pedaço da vida da sua filha. E isso, claro, deixou grandes traumas na Mary. Mas mesmo assim, ela seguiu com o maior alto astral que ela podia ter. E na escola ela começa a tocar saxofone. Ela sempre gostou também de música. E quando ela chega no ensino médio, ela tinha uma altura e porte físico bem maior do que as outras garotas. Entrando assim, sendo destaque para o time de basquete da escola. Também trabalha num restaurante de fast food pra conseguir uma graninha, mostrando que desde sempre ela luta pra ter o que é dela. E nessa época, quando ela já está perto de se formar, ela acaba conhecendo um cara que ela leva para o baile. E este Doutor Octavius, não sabe o nome, provavelmente é o pai do Clarencio. E ao que dá pra entender, ela ficou com ele por um tempo, mas algo aconteceu, pois vemos que ela rasgou a cara dele em uma foto. E aí que entramos na primeira teoria, de que a Mary, na verdade, estava grávida de gêmeos. O primeiro indício disso é que no quarto dele existe uma beliche, sendo que ele dorme sozinho ali. E o segundo vai ser todas as experiências sobrenaturais que ele vai ter com um garoto chamado Jeremy, este que é muito parecido com ele. Assim, acredita-se que a Mary conquista os céus na mais recente. Já jogou esse crossout, chat? Bora jogar um crossout. Joga crossout aí, chat. Bora jogar um crossout. E isso com certeza foi mais um gigantesco trauma pra ela. E provavelmente o principal motivo da separação dela com o pai deles. Mas de qualquer forma, a vida devia continuar. Ela pegou toda essa tristeza e transformou em amor para dar para o Clarencio. Ela não queria ser de jeito nenhum igual a sua mãe. E assim vemos que ele era um bebê e
uma criança muito Caralho, feliz. já tem meu e é respeito nessa época infinito. que ela começa a trabalhar no salão de beleza, inclusive leva o Clarencio e faz o seu primeiro corte. Com o tempo ela vai se estruturando, criando a sua independência, vivendo sozinha e se vê pronta para ter outro relacionamento. E assim ela acaba conhecendo perigoso. o Damian, um namorado super bonitão, descolado, que principalmente a mãe dela gostava muito. Mas por fim ele era um mulherengo de mão cheia e acaba não dando certo. Depois disso ela acaba conhecendo na apresentação de uma banda o Chad. E apesar de ele ser um bobão e imaturo, ele tem um coração gigantesco. E isso faz com que a relação deles dê tão certo. A Mary gosta de ajudar as pessoas e o Chad está disposto a ser ajudado. E está ao lado da Mary sempre que ela precisar. E assim o Chad fica cada vez mais presente na vida do Clarencio, tornando-se esta a sua nova família. E logo ele conheceria os seus novos melhores amigos e viveria as maiores aventuras da sua infância. E é aqui que começamos a história no desenho. O Clarencio acaba de se mudar de escola e ele está sendo apresentado pela professora. E logo de início ele já distribui convites para uma festa do pijama na sua casa. Porém, ninguém demonstra muito interesse em ir, a não ser dois garotos, Jeff Randall e Ryan Sumonski, que tinham uma personalidade completamente oposta e jamais sequer pensariam em ser amigos. Porém, o Clarencio acaba servindo como uma cola, uma ponte que junta esses três impensáveis amigos. O Jeff é um garoto todo certinho e metódico. A sua própria cabeça denuncia a sua forma de pensar quadrada. Ele é germofóbico, então está todo momento se limpando e higienizando as coisas. Mas ao mesmo tempo ele ama aprender e tem o desejo de conhecer o mundo. Assim, o entusiasmo contagiante do Clarencio compensa os medos e bloqueios do Jeff. Mas tudo dentro dos seus limites, é claro. Já o Sumo é um caso à parte. Ele é um garoto mal-humorado ao mesmo tempo que é esperto. E quando surgem problemas, as suas soluções são um pouco ortodoxas e muitas vezes confusas. Uma caixinha de surpresas, destemido ao extremo, o Sumo é imprevisível, independente e muitas vezes age sem pensar nas coisas o tempo todo. Porém, é completamente leal aos seus amigos e está sempre à disposição. E o Clarencio, no meio disso, os une, seguindo sempre o seu coração. Ele vê a vida de uma forma muito positiva. E esse entusiasmo acaba trazendo o Jeff pra perto, como eu já disse. E por outro lado, o fato dele achar tudo incrível e amar tudo e todos, todo esse otimismo faz ele não ser uma pessoa tão inteligente assim. O que o Sumo acaba se identificando e sendo um motor entusiasta da maior parte das suas brincadeiras. E tudo isso é demonstrado logo no primeiro dia em que eles se conhecem. O Jeff é o primeiro a chegar, observando todas as atividades do Clarencio com estranheza. Já o Sumo, quando chega, a primeira coisa que ele pede é pra cortar o cabelo dele. Os dois então começam a brincar enquanto o Jeff está assistindo um programa cultural para ampliar os seus conhecimentos. Assim eles decidem bolar um plano pro Jeff participar das suas brincadeiras também. E a ideia genial deles foi passar um trote pra polícia. O que acaba não dando nada certo porque o Jeff fica nervoso e expõe a verdade, mas mesmo assim eles decidem continuar tentando. Depois de muito esforço eles conseguem isso. O Jeff estava muito animado para conseguir estourar a pinhata, mas quando faz isso, o Clarencio na verdade colocou abelhas lá dentro. No final todos acabam sendo picados, até mesmo o Chad, o policial e os bombeiros. Porém no fim do dia, mesmo os três ferrados, eles tinham acabado de criar uma conexão que literalmente duraria pelo resto das suas vidas. E o que mais me encanta nesse desenho é que cada episódio pode se encaixar em um momento da nossa infância. Ele traz situações que inicialmente seriam normais e sem nenhuma graça, porém vistas e transformadas ao olhar de uma criança. E o maior exemplo disso é o episódio Perdidos no Supermercado, onde ele com o Sumo vão com a Mary para o supermercado e transforma essa atividade chata em uma verdadeira aventura por todos os corredores. Eles também vão ao fast food para comer muito e deixar o Jeff completamente maluco, brincar sem parar na sala de jogos, com Clarencio roubando o sapato das outras crianças e o Sumo se apaixonando pelo brinde de menina da lanchonete. E vemos as suas personalidades muito marcadas quando eles vão para o fliperama e tem apenas uma ficha cada um para gastar. O Clarencio gasta com o primeiro brinquedo que ele vê pela frente porque ele não tá nem aí, e depois se dedica às outras crianças a hackear os brinquedos para conseguir mais tickets. O Sumo tenta encontrar o jogo que ele mais gosta ali dentro e o Jeff usa seu cabeção para calcular as probabilidades que ele mais teria de ganhar. Mas no final também não dá
dá certo. Mas além dos nossos 3 personagens principais, não podemos nos esquecer dos personagens secundários, que são muito criativos e essenciais para a história. A sua professora é a Sra. Baker, que acaba sendo muito paciente, tenta ser gentil e atenciosa, além de ser uma exímia amante de gatos, assim como eu. Já o Bessel é o riquinho mimado, sendo arrogante, snob, chato e orgulhoso, tanto com seus colegas, mas principalmente com a sua mãe. E isso vem principalmente de traumas da ausência do seu pai, que ele admira muito. E quando ele não tá descontando isso nos outros, ele tá jogando jogos violentos no videogame. E apesar de passar a maior parte do tempo com o grandalhão do Nathan, o travesso do Dustin e às vezes o inseguro e tímido Percy, no fundo ele não sente uma verdadeira amizade por eles, mas por parte dele mesmo, que acaba sendo um completo babaca. Mas no fundo ele tem um bom coração, e quem consegue tirar isso dele algumas vezes é só o Clarencio, que ama todo mundo e o considera um verdadeiro amigo, e isso acaba amolecendo seu coração algumas vezes. Temos também a Chelsea, uma garota muito inteligente, porém com um humor mórbido e uma honestidade sem filtro. Temos também a Kimby, que é muito tímida e está a todo momento passando a mão no seu cabelo, sendo amiga íntima da Kurt e da Maléfica. Já o Brin é um dos garotos mais inteligentes da classe, mais do que o Jeff. Ele também tem essa paranoia de ter tudo sob o seu controle, sendo sempre muito cauteloso e não se arriscando, mesmo que nem sempre tudo ocorra como ele deseja. Temos também o pequeno descendente de espanhol Emílio, que ama assustar a sua irmã. Os irmãos Coco e Reed, que sabe lá o porquê, mas tem bocas de pato. Temos também o Brad, que é basicamente o Charlie Brown desse desenho. E ele gosta muito da Mavis. O Charlie Brown, que tem faringite, por isso se comunica meio balbuciando. Porém, ela tem um sonho de usar normalmente a sua voz e ser uma grande cantora. Ao contrário do Gyler, que a gente nunca viu uma palavra dele durante todo o desenho. E por fim, temos o Gilben, o garoto mais poderoso e que guarda um dos maiores mistérios. Desde o seu início, ele é um garoto que a gente não sabe muito sobre, mas que já era capaz de derrotar homens muito mais fortes do que ele no braço de ferro. Até que um dia o Jeff acaba empurrando ele porque ele estava comendo uma das suas estrelas douradas. E depois disso ele acaba mudando completamente. Nunca mais vemos ele andando ou se mexendo normalmente, apenas ficando ali parado com seus braços em um formato estranho. E o que parecia ser um erro de animação quando ele aparece 2 vezes no background quando eles estão andando, na verdade, aparentemente ele realmente consegue se teletransportar. Porque depois de sofrer dessa paralisia, a teoria é que ele desenvolveu mais os seus poderes psíquicos para conseguir interagir e brincar com os outros alunos normalmente. E esse poder é mais evidenciado quando ele junto com o Jeff fazem o seu aniversário no boliche. Primeiro ele faz um strike completamente maluco. E quando o Jeff está completamente insuportável, ele se comunica telepaticamente com ele para dizer que ele estava agindo de forma infantil, que não precisava daquilo. Mas isso acaba deixando ele ainda mais furioso, que pula em cima do Gilben e acaba ainda tomando um soco telepático e acabando com o seu bolo. No final, o Jeff se arrepende e o Gilben está lá de braços abertos, literalmente, o perdoando e até mesmo dando o seu bolo para ele. Podemos perceber que o Clarencio é uma criança hiperativa e tem um grande déficit de atenção. Então muitas vezes acaba fazendo coisas por impulso que prejudica as pessoas da sua volta. Porém, acaba sempre percebendo seu erro e se redimindo por isso, porque no fundo a sua maior virtude é a bondade. E sempre que ele puder ajudar alguém, ele vai ajudar. Sendo com a sua mãe, com seus amigos e até mesmo com estranhos. E isso demonstra a sua inocência, de que ajudar e se divertir está acima de qualquer coisa. Como por exemplo, quando ele passou o dia inteiro com Amy Gillis, que é a garota mais popular e pretendida da escola. E no final, quando todos os garotos estavam World of Warships. Caralho. Com inveja dele, ele só está feliz por ter se divertido tanto. E depois eles obrigam o Clarencio a ter um encontro com a Ashley. E ele fica completamente perdido e nervoso, porque ele não tem ideia do que é preciso ter no primeiro encontro. Afinal, ele não passa de uma criança, ele não tem que saber mesmo. E no final das contas, eles terminam e nenhum dos dois liga pra isso. Indo brincar no pântano com sapos e se divertindo muito mais. Essa sua inocência, mesmo que às vezes o atrapalhe, é uma das
suas maiores virtudes. Já o Jeff podemos dizer que é bem diferente disso. Muitos analisam que ele na verdade teria algum grau de autismo, pois ele vive em seu mundo e odeia que ele seja invadido. E por ser muito perfeccionista, quando as coisas não saem exatamente do jeito que ele planejou, ele acaba perdendo o controle e se tornando uma pessoa completamente diferente, muito egocêntrica, raivosa e vingativa. Mas ao fim ele sempre acaba disposto a mudar isso e mostrar que ele pode ser um amigo fiel e divertido. Já o Sumo vem de uma realidade completamente diferente. Ele vive em uma situação muito precária junto com seus outros 8 irmãos. Uma situação clássica de uma família periférica que acaba tendo muitos filhos por falta de instrução, educação e saúde pública. Então seus pais não são os mais amorosos possíveis. Assim o Sumo acaba sofrendo uma deficiência sentimental e também material. Afinal eles vivem em um trailer no meio do lixão. Mas isso não impede que ele veja a vida de uma forma criativa e alegre, usando até mesmo todo esse lixo para criar e se divertir. E desde pequeno ele tem que encarar essa desigualdade social, vendo as diferenças dele para os seus colegas de escola e percebendo com o tempo que os seus irmãos e o seu pai são muitas vezes duros com ele para que ele aprenda a ser mais forte, porque eles sabem que a vida para ele não vai ser nada fácil. E isso desperta o seu lado mais revoltado e revolucionário. Na minha opinião, o desenvolvimento de personagem do Sumo é o mais interessante e profundo desse desenho. Ele ir mal na escola não é nada por acaso. Isso é o reflexo da sua situação social. O lugar que ele vive sem nenhuma estrutura, dividindo cama com seus irmãos, não tendo muito afeto dentro de casa e principalmente uma insegurança alimentar. E infelizmente é essa a situação de muitas crianças. Mas agora, dando uma pausa nas críticas sociais desse resumo, vamos pular para a parte das teorias que esse desenho não deixa nada a desejar. Então vamos lá, delas é a ligação de Clarencio com o Segredo Além do Jardim. Duas criações maravilhosas da Cartoon Network que podem ser interligadas com easter eggs que deixa isso muito mais do que claro. E o primeiro deles é que a cidade de Aberdale é quase idêntica à cidade que aparece no último episódio de Over the Garden Wall. É a mesma, literalmente um desenho feito por cima, trocando a iluminação para fazer a cena ficar de noite. E a única diferença é o prédio do hospital em que os meninos estão. Dessa forma, podemos afirmar que o Clarencio, o Wirt e o Greg vivem na mesma cidade. Mas a diferença desse prédio quer dizer que eles não viveram na mesma época. Bom, para isso temos agora outro easter egg. Acontece que em um episódio, o Clarencio corre até o bosque para enterrar o seu boneco amaldiçoado e no fundo, entre as árvores, podemos notar claramente a silhueta do Wirt e do Greg. Isso, porra, nem fudendo. Dúvidas, eles ainda saem andando em direção ao centro do bosque. E é nessa base que se constrói a teoria de que esse bosque aí os caras tá pelo caralho, pô. Está diretamente interligado com o bosque do desconhecido. Conforme você continua assistindo o desenho com isso em mente, você vai começar a notar diversas coisas e ver que elas não estão ali por acaso. São várias coisas que, se você prestar atenção, fazem uma referência direta ao Segredo Além do Jardim. Mas com certeza a história mais intrigante, que provavelmente está interligado com esse universo também, é a história do Equilibrado. Um garoto que é estranhamente parecido com Clarencio, porém com a personalidade completamente diferente. Ele é mal-humorado, grosseiro e fica botando medo em todas as crianças, humilhando até mesmo o valentão do Belson. E isso faz com que ele junte-se ao Clarencio, que por fim acaba flagrando ele fazendo a barba. O Equilibrado não era uma criança. Quando ele iria contar tudo para os professores, o Equilibrado demonstra o poder que ele tem. O seu nome vem do fato dele ter pleno equilíbrio de tudo, e quando faz é capaz de hipnotizar as pessoas e também se comunicar telepaticamente. E aqui está a informação mais importante. Ele entra na cabeça do Clarencio e revela que ele vem do mundo dos espíritos. E aí já podemos entender qual mundo é este. E ainda logo depois, a
acaba aparecendo o seu dono, revelando que na verdade ele fazia parte de um circo, o Circo Invisível, onde todos os integrantes eram uma versão macabra de personagens de Clarencio. Mas o mais intrigante é o visual desses personagens, com roupas de uma outra era e até mesmo uma paleta de cores muito diferente, que é coincidentemente muito parecido com os personagens de Over the Garden Wall. Então existe a teoria de que o Circo Invisível são personagens que vieram diretamente do desconhecido, que por alguma razão, assim como aconteceu com Wirt e com Greg, eles conseguiram atravessar essa realidade e chegar ao mundo físico. E esta não seria a última vez que o Equilibrado apareceria. Para garantir que não foi tudo um sonho do Clarencio, alguns episódios depois nós vemos a foto dele no diário da escola, comprovando que realmente ele esteve lá e se inscreveu como um aluno. E o ainda mais bizarro é que eles fazem a ligação do Equilibrado com o Jeremy. Como eu disse antes, existe uma teoria de que o Jeremy, que aparece nos sonhos do Clarencio, seria a consciência de um possível irmão gêmeo que ele teria que morreu quando ele era criança. É o irmão dele. E no final do episódio Irmãos de Enchente, aparece o Equilibrado contando a história do que aconteceu no episódio ao lado de um berço onde estava o Jeremy. E isso acaba reforçando ainda mais a teoria e que os dois estariam no desconhecido. Perceba aqui como a paleta de cores, o cenário, ele é bem diferente do que vemos normalmente em Clarencio e se aproxima muito da estética de O Segredo Além do Jardim. O fato dele ter dito que vem de um mundo espiritual consegue acessar a mente dos outros da mesma forma que o Jeremy faz, se comunicando sempre com o Clarencio por meio dos sonhos. E isso é comprovado quando o Equilibrado entra no sonho compartilhado do Clarencio e age como um monstro raptando todo mundo. E somente graças ao Jeremy, que também aparece por lá, o Clarencio consegue lembrar de como controlar os seus sonhos para que assim ele consiga salvar os seus amigos. E todas essas conexões explicariam o tanto de coisa maluca que acaba acontecendo em Aberdale. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acham dessas teorias. Mas enfim, prosseguimos agora para o final do desenho. Eu amo como eles acabam abordando nessa reta final o fato de que nada dura para sempre. Principalmente a nossa infância. Essa época que é uma das melhores da nossa vida. Infelizmente uma hora vai acabar e a gente pode até não perceber. Mas crescer e amadurecer é algo necessário. Mesmo que seja algo que pode lhe dar medo e insegurança. E nada mais justo do que o final desse desenho que fala sobre a infância terminar com esses dilemas do crescimento, da mudança para a adolescência e também da mudança desses seus amigos de infância. Porque dependendo da situação, podemos perder essa conexão incrível que a gente tinha. E é isso que o Clarencio acaba enfrentando. No seu aniversário de 10 anos, ele acaba ganhando a sua tão sonhada bicicleta. E desde então ele passa na casa do Sumo todos os dias para eles irem juntos à escola. Porém, logo nas primeiras semanas das aulas, a senhorita Baker acaba revelando que 3 alunos vão ser transferidos de escola. E entre eles estava o Sumo. E o Jeff, que sabe que aquela escola é mais prestigiada, diz que isso pode ser uma grande oportunidade para ele. Porém, o Clarencio fica completamente devastado. E depois de sofrer e sofrer e sofrer, o Sumo conversa com ele e promete que eles vão continuar sendo amigos e que vai se esforçar para sempre ficarem juntos. E é exatamente isso que acontece. O Clarencio continua passando na casa dele, levando ele até a sua escola. Durante a aula, eles se comunicam por walkie-talkie e também se encontram novamente depois da aula. E assim, junto com o Jeff, também eles continuam a viver as suas aventuras. E um episódio muito bom é quando começa a crescer o bigode do Gilben. Todas as crianças ficam meio em pânico, principalmente o Clarencio, porque eles não querem deixar de ser crianças. E no final é o próprio Gilben que acaba tranquilizando todo mundo, fazendo com que eles aceitem o seu próprio crescimento. Então chegamos finalmente ao último episódio da série. Falta apenas um dia para acabar as aulas. E o Clarencio com o Jeff se encontram com o Sumo, que agora está todo cabeludo novamente. E ele acaba percebendo que no próximo dia vai ser aniversário do primeiro dia que eles se conheceram. Que é exatamente o dia em que ele cortou o cabelo do Sumo. Então ele queria repetir esse feito como uma forma de comemoração. O Sumo não vai deixar, cara. E ele estava muito entusiasmado, esperando esse momento. Só que quando ele chega lá, ele tem uma das piores decepções de todas. O Sumo estava cortando seus cabelos com os seus novos amigos
amigos da outra escola. E apesar de ele dizer que ninguém corta cabelo igual ele, afinal eles deixaram um fio gigantesco no meio, ele continua ali entusiasmado contando as histórias dos seus novos amigos. E isso deixa o Clarencio bem triste, porque ele sente que ele perdeu o seu amigo para o outro grupo. Infinito, então ele passa o resto do dia na sala de aula todo depressivo, Traição enquanto tava todo mundo muito feliz, porque era o último dia de aula. Até mesmo o Belson, que mudou bastante, estava assinando o caderno dos seus amigos. E por fim, o Jeff acaba sendo a voz da razão e mostra pro Clarencio que agora nas férias ele vai ter todo o tempo do mundo para ficar com o Sumo. E ele percebendo isso também vê que ele tava deixando o Jeff completamente de lado, coitado, mudando a sua atitude com ele e indo atrás do Sumo para se desculpar também, cortando assim aquele último fio de cabelo e voltando a se divertir os três juntos, como sempre foi e como sempre irá ser. E este é um dos finais de Clarencio. Bom, é o final do último episódio, porém existe aquela clássica cena deles com mais de 80 anos e ainda estão juntos. Só que antes de falar disso, eu tenho que trazer uma outra teoria. E como todo desenho animado, sempre existe uma teoria mais macabra por trás. E isso acontece em um episódio em que a mãe da Mary, a avó do Clarencio, acaba morrendo. E eles têm que pegar uma viagem de avião pra ir até o funeral dela. Só que durante esse voo, que o Chad já estava completamente com medo, o capitão, que era um completo maluco, acabou deixando o Clarencio ali se divertir um pouco no posto de copiloto. E depois também deixou o Chad ali brincar um pouco pra ele perder esse seu medo. Só que acontece que um pássaro acaba se chocando com o vidro e o Chad simplesmente surta apertando todos os botões. Comprovando que o piloto tava maluco mesmo, ele acaba deixando o Chad pra controlar o avião e voltar à estabilidade. Só que, claro, não dá certo e o episódio acaba. Então existe a teoria de que eles se acidentaram nesse voo e este, na verdade, é o episódio final do desenho. E uma das coisas que sustenta isso é que em episódios futuros a esse, a avó do Clarencio acaba aparecendo ali no background, o que não faz sentido cronológico. Porém, uma coisa que vai contra essa teoria é o episódio Expansão do Piloto, onde aparece os três ali já bem velhinhos tentando se lembrar o dia em que eles se conheceram e todos eles não têm mais as suas pernas. Tem quem teorize que o Clarencio acabou perdendo as suas pernas ali naquele acidente e tem até um episódio de premonição do Jeff que o Clarencio já estava sem as suas pernas. Mas isso não faria sentido do porquê o Sumo e o Jeff também terem perdido as suas. Seria muita coincidência os três perderem cada um pela sua razão. Mas enfim, consideramos que o verdadeiro final é que os três continuarão juntos por muitos e muitos anos, vivendo em um mundo futurista à la os Jetsons e sem lembrar com nenhuma precisão como eles realmente se conheceram. E assim, meus amigos, terminamos a história completa de Clarencio. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Eu não pedi lá no início, mas peço agora. Deixe seu like nessas teorias. Se gostou, também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Com isso dito, aquele grande beijo no seu coração. Beijão, um abraço e um cheiro. Tchau! Pô, viajado pra caralho, hein, pô, mas... o pessoal falou que era ruim, tipo assim, não parece ser ruim. Tipo, não parece ser ruim, né? Parece ser que nem, tipo, todo desenho que a gente começa a assistir, full brisa, depois vai dando sentido. Só que Clarencio parece que é full brisa o tempo inteiro, né? Parece que é full brisa o tempo inteiro. Normalmente os desenhos que a gente assiste, né? Tá assistindo, começa brisado, depois pega uma rota ali e segue a história, né? Aí começa a fazer sentido e tal. Mas ao que parece, Clarencio não é assim, né? Parece que é brisa o tempo inteiro, né? É pra criança? Eu já não sei, né? Mas, pô, da hora, gostei. Gostei do vídeo. Pô. Foi uma boa recomendação aí do Antimixista. Boa demais. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vocês vão lá. Deixa aquela moral do Mar Brabo. Pronto, assiste o episódio 1 de Made Dragon. Pode deixar, pô. Pode deixar, eu vou assistir. Obrigado aí pelos beats, viu, Cauã? Tamo together, meu friendo. Caralho, humildaço. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Colhem lá na live. Venham. Se vocês quiserem recomendar alguma coisa, né, em live, pode ir lá. Todos os dias, a partir das 19 horas, estamos em live. Então vão lá na roxinha. E vamos ficando por aqui, né? Um abraço, um beijo, um cheiro e
Falou, galera. Até a próxima. Tamo junto.